Olá, eu me chamo Giacomo De Carli da Silva, eu sou do estado do Rio Grande do Sul e nesse ano de 2026 eu vim para Cascavel, no Paraná, participar do 36º Festival de Música de Cascavel. E eu gostaria de falar um pouco sobre a minha perspectiva, sobre a minha vivência, né? Minha perspectiva sobre o Festival de Cascavel e, claro, falando na minha vivência sobre essa semana que passou, tá? Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar um pouco. Eu sou professor licenciado em música, porém eu não atuo no momento por conta de algumas questões que aconteceram no meu trabalho, né? Eu sou portador do transtorno do espectro autista, grau 1 de suporte, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, além de ter sintomas de outros transtornos, certo? Ah, e com isso, muito possivelmente, durante a minha formação em música, eu sempre tive, a partir de um determinado momento, muito pânico em tocar em público ou para outras pessoas, né? Eu cheguei a ter desculpa, vou ser bem sincero, uma professora muito conhecida na área da música erudita, eh, professora de piano de uma universidade, numa, numa masterclass, né, nos cursos que eu fazia lá, de forma bem sem empatia, ela me falou, quando eu disse para ela que que eu fico nervoso, ela fez pouco caso e disse que todos nós somos nervosos porque temos nervos dentro de nós, né? E quando eu fiz a prova específica para esta instituição, ela disse que eu não fui candidata, e estava falando na frente de várias pessoas na turma que a gente estava, que eu não fui candidato e que eu fiz os professores perderem tempo comigo, certo? Porque eu fiz a prova específica naquele ano, né, de 2013, se eu não me engano, para ver como é que era, para adquirir experiência e tal, e ela pegou e fez isso comigo na aula seguinte, né? Claro, eu com toda a classe e calma possível coloquei ela no lugar dela, né? Eu disse eu fui candidato sim, eu fiz a prova e eu acho que eu fiz certo sim, né? Eu só não fiz a prova lá de novo porque eu consegui entrar em outra universidade, certo? Então, eu expliquei isso para dar base para tudo que eu vou falar agora sobre o Festival de Música de Cascavel, tá? Esse festival, junto de outro lá do Rio Grande do Sul, que é o da cidade de Teutônia, são os únicos aonde eu presenciei a inclusão social, sem precisar dizer, ai, nós somos inclusivos. Ou seja, foi algo natural, sem rótulos, tá? Porque em outros locais tem um festival de música internacional muito famoso lá no estado do Rio Grande do Sul, que eu consegui entrar uma vez nele. Mas depois disso, uma vez no caso na classe de piano, mas depois disso eu não consegui mais, porque o festival só primava pelo alto nível de execução dos alunos. Eu judicializei a ação, né? O processo está correndo desde o início de 2025 na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? Eu estou processando a promotora do evento, que é conhecida nacionalmente, ela está presente, eu acho que em todos os estados brasileiros, né? E isso não é só uma questão assim de buscar indenização por dano moral que eu sofri, tá? Mas é uma busca pelos direitos das pessoas com deficiência, de participar de todos os espaços que elas têm direito perante a Constituição Federativa do Brasil de 1988. E, claro, desde uma série de políticas públicas que aconteceram a partir dessa Constituição, porque antes pessoas como nós, né, não éramos reconhecidas como pessoas legalmente no Brasil. Havia algumas coisas, sim, que eram em prol da nós, a nós, como na área da educação, né? Mas nós não éramos reconhecidos. Muitas vezes nós éramos internados, né? Em instituições horríveis, instituições psiquiátricas. Por isso que não se dizia que antes não, é por isso que se diz que antes não tinha pessoas autistas. Sim, sempre teve, só que nós éramos segregados às casas dos nossos familiares e ou em instituições como essas, né?
O Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, é um ótimo exemplo, dentre outros no Brasil. Então, voltando, o Festival de Música de Cascavel, ele é, sim, pelo menos na classe de piano que eu fiz parte, na classe de canto lírico que eu fiz parte e na classe do coro adulto, ele é, sim, extremamente inclusivo, sem necessitar ser inclusivo, né? E uma coisa que a professora de canto lírico falou na aula, na nossa, acho que última aula, acho que foi hoje, ou na penúltima ontem, algo muito importante. Ela falou que cada corpo é um corpo. Cada corpo. Deixa eu só ver o que eu anotei aqui. Cada corpo funciona de uma forma diferente do outro, né? E levando em consideração a formação dela, que ela falou pra gente, né? Que ela é graduada e tem mestrado na Europa, é muito raro, isso eu falo por experiência própria, de uma pessoa como ela, formada nesse nível que ela está, inclusive na Europa, que ela tem esse nível de mestrado, falar isso, reconhecer que cada corpo humano é um corpo humano, porque dentro da música erudita no Brasil não se reconhece. É dane-se se tu sente dor ou não. Tu tem que tocar, 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 tocar. Não interessa se isso vai destruir teu corpo, se vai destruir a tua vida profissional, se vai destruir tua vida pessoal. Tu tem que tocar e ponto final. É assim que se pensa, tá? E mais ainda, essa professora, né, ela tem mestrado, acho que é em Veneza, não me recordo. Um contraponto que eu faço é em relação a esse outro festival que eu tive que judicializar a questão. Um dos professores de lá que foi intimado pela justiça, ele ficou se gabando na audiência inteira. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho mestrado, tenho especialização na Europa, coisa e tal. O outro professor que deu aula para o Giacomo, né, falou de outras coisas mais pessoais que eu não vou falar aqui, né? Tudo se gabando, sem humildade nenhuma. E o que mais ainda me chamou a atenção nessa prof de canto lírica aqui do Festival de Cascavel é que ela dá aula mesmo, para centenas de adolescentes, como ela fala, coisa que muitos, inclusive licenciados como eu, mas principalmente os bacharéis, que são hoje da área da educação musical, eles não sabem o que que é, mas gostam de ditar regras para os professores que estão lá na linha de frente nas escolas, né? Então, é algo raro que eu presenciei com essa professora, né? E eu nunca tive uma aula de canto na minha vida, só participei de coral e ela não me tratou mal hoje na oitiva, que eu cantei para ela e para os colegas ouvirem, né? Uma outra coisa, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas assistam aos pouquinhos, porque tudo que eu vou falar aqui eu julgo ser muito importante para a área da inclusão social dentro da música no Brasil, já que existe muita exclusão, tá? Ah, exclusão é quando tu exclui toda uma pessoa de tudo aquilo que ela tem direito. Integração, tu coloca ela dentro daquele espaço, mas não deixa ela fazer as mesmas coisas. Por exemplo, uma classe de piano, aonde tu pode ir lá fazer parte da aula, mas tu não pode te apresentar porque tu não atingiu o nível esperado na prova de seleção para aquele curso de piano. Isso é integração. Tu coloca a pessoa dentro do local, só que não deixa ela participar das mesmas coisas que as outras pessoas que também estão dentro desse mesmo local. Segregação é segregar, ou seja, separar uma classe de alunos, digamos assim, médio inferior, como esse festival lá que eu estou processando me classificou, média inferior, ficou lá registrado na audiência, das pessoas que estão em alto nível. Uma turma de média inferior e uma turma de alto nível. Agora, a inclusão é acabar com todas as barreiras, tanto físicas quanto atitudinais das pessoas que estão dentro desse ambiente, permitindo, por exemplo, que pessoas que estão na classe de piano, por exemplo, num nível elevado de música, da prática musical, executem a sua peça, ao mesmo tempo que o que está em baixo nível de execução musical também execute a sua peça com o mesmo professor naquele mesmo ambiente, né? Dentro, claro, né, da educação, né? Vamos pensar assim, do respeito, cada um sofrendo as críticas necessárias, mas tudo com classe, tudo com respeito, com humildade por parte do professor, né? Agora,
Explicando essa questão da inclusão social que eu vi aqui no Festival de Música de Cascavel, o que é muito raro para uma pessoa que nem eu, porque muitos de nós não sabem nem se defender, né? Muitos de nós temos muitos problemas com comunicação. Eu também tenho, com comunicação interpessoal. Mas aqui eu não senti medo, eu não senti pavor, sabe? Como eu senti em outros locais. Que hoje eu não sinto mais porque eu enfrento, né? Eu já vou fazer 32 anos e desde 2009, ou seja, desde acho que abril de 2009, 17 anos e uns meses que eu estudo música, só que eu nunca consegui evoluir muito, né? Porque eu sempre quis ser professor da escola básica, né? Então, é muito importante que esse festival continue sendo assim, sem barreiras. Mesmo assim, ai, digamos assim, ai, tem um festival, tem um ano lá que teve 1.000 inscritos, a gente vai ter que fazer uma seleção. Não façam isso. Busquem recursos, busquem empresas, busquem auxílios financeiros de vários locais para se contratar vários professores, tá? A música, a arte, ela tem que ser inclusiva, tá? E não exclusiva no caso de exclusão, né? Se tem a arte como um ambiente assim de expressão pessoal, um ambiente de inclusão. Só que não é o que acontece, né? E muitas vezes, muitas pessoas que vão fazer aula de música com esses professores famosos e tudo mais, esses professores não percebem que por mais que essas pessoas que vão ali fazer aula de músicas com eles, eles não seguem na área ou querem seguir, não conseguem por conta das barreiras impostas pelos professores, no futuro esses alunos podem ser prefeitos, advogados, empresários, vereadores, deputados que podem auxiliar a área da música. Só que não, esses professores querem, a área da música, da arte no geral, querem criar o ódio, o rancor, como se criar em mim. Eu tenho muito ódio ainda dentro de mim, de muitos professores de músicas e instituições, né? Então, para que criar o ódio? Para que criar a desavença? Sabe, as pessoas ali, os crianças, adolescentes que passam por isso, adultos também, conforme vão envelhecendo, vão criando um ódio dentro de si por conta desses profissionais da arte, né? Então, ah, já relacionei aqui com o Festival de Teutônia, né? Já falei aqui da abertura humanizada, né? Já falei também do festival que eu tive que judicializar. Eu anotei aqui várias coisas que eu queria falar, né? Já falei da exclusão. Então, eu gostaria de deixar um último pedido agora, diretamente a todos vocês, professores do Festival de Música de Cascavel, 36º agora de 2026. Saiam daqui. Eu não sei se vocês agem de forma não humanizada em outros locais, porque eu já participei, por exemplo, lá no Festival de Música de Teutônia, onde foi um professor lá que eu sei que ele agiu de forma muito errada comigo em uma universidade onde ele trabalha. E eu tenho que comprovar tudo isso, né? Que eu falo. Mas lá ele agiu com humanidade, coisa que eu fiquei impressionado, né? Então, saiam daqui não, vou ensinar de qualquer jeito, não vou criticar, não vou chamar a atenção dos alunos. Não, vocês chamem, mas façam isso com respeito, sem criar o ódio, sem criar a desavença, sem criar dano psicológico e principalmente dano físico ao corpo dessas pessoas, tá? Porque no futuro vocês podem precisar deles. E mais ainda, a arte pode precisar deles. Mesmo que eles não sigam nessa área, a gente pode precisar deles, porque a arte ela é essencial para todas as áreas, todas as culturas do globo. E eu falo isso com os vários estudos que eu faço, né, de todas as formas. Não falei aqui antes, eu tenho o curso técnico em música, a graduação em música, a especialização em educação musical, mestrado em práticas socioculturais e desenvolvimento social, e agora esse ano estou concluindo o meu doutorado em diversidade cultural e inclusão social. Eu não estou fazendo isso para me achar, mas eu estou falando isso para dar embasamento para que vocês não pensem, o Giacomo está tirando isso da cabeça dele. Não. É porque muito eu já estudei, muito eu estudo sobre isso, tá? E claro, a minha vivência própria. Se vocês colocarem meu nome no Google, Giacomo Decali da Silva, vai aparecer uma infinidade
de trabalhos científicos que eu produzo, e em muitos deles eu sou agressivo, mas para explicar uma realidade em relação à inclusão das pessoas com deficiência e também em relação à área da música, que infelizmente, ao meu ver, no Brasil, ela é totalmente não, 60% de exclusão, ela pratica exclusão, e 40% uma certa inclusão, tá? Então, repensem, se vocês agem assim, não criem o ódio nas pessoas, tá? Porque elas podem crescer sentindo raiva da arte, sentindo ódio e não querendo nunca mais voltar a fazer parte desse meio, nem mesmo a assistir às apresentações, porque quando eu estava no Programa Integrado de Inclusão, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação e Docência, o PIBID, lá da universidade onde eu fiz a graduação em música, eu tive uma professora lá da escola que orientava, ela era das artes visuais. Ela falava o seguinte, que ela não queria criar artistas nas aulas delas, mas sim criar consumidores de arte. Pensem nisso também, tá? Pensem nisso, digamos assim, clientes das artes. Não pensem só em transformar o aluno em um profissional, mas sim, caso ele não queira, transformá-lo em consumidor, em um comprador, em um cliente da arte, ao invés de criar o ódio, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava falar dessa minha experiência maravilhosa que eu tive aqui no Festival de Cascavel, né? Que antes disso eu só tive lá no Festival de Música de Teutônia, né? Então, por mais que venha a haver muitos inscritos no futuro, por favor, não façam prova de seleção. No máximo, peçam vídeos, assim, caso precisem, para saber os repertórios que vocês vão precisar para trabalhar com aqueles alunos, para saberem apenas, mas sem a intenção de excluir. Criem amigos, não criem inimigos. Esses amigos podem ajudar a financiar a arte, já que, infelizmente, no Brasil, em grande parte das cidades, o poder público não dá bola para a arte. Os secretários de cultura não sabem muitas vezes nada sobre arte. Vereadores também não. Vice-prefeitos, secretários de educação, prefeitos também não sabem nada. Para eles, ai, uma musiquinha toca ali que tá bonito, que é arte. Ai, uma pinturinha bota ali na parede, que é arte. Ai, uma dancinha aqui, um teatrinho ali. Eles não têm nenhum conhecimento técnico e profissional para abrir a boca e falar sobre arte. Arte não é brinquedo. Embora ela seja uma expressão coletiva e individual de cada cultura, ela tem as suas regras, ela tem os seus limites, ela tem tudo que qualquer outra profissão tem, tá? Então, por favor, não destruam o Festival de Cascavel que eu vi aqui nesse ano de 2026. Não criem barreiras dentro da arte. Por favor. Isso é muito, muito importante, tá? Adorei estar aqui. Muito obrigado. Tchau.